Voltamos com o nosso Pó de Casa. É bom demais ter vocês aqui conosco mais uma vez nessa nossa nova temporada. Meus queridos, e hoje nós estamos aqui com uma pessoa especial. Ele que é meu amigo há 4 anos somente, mas já parece que a gente tem uma amizade de quase 90 anos. Nos tornamos amigos, nos tornamos parceiros de obra e ele está aqui conosco. Ele tem um trabalho ali na África, viu muita coisa legal e tem uma parceria muito forte com a gente quando se trata em relação ao reino. É com muita alegria que eu recebo aqui hoje meu amigo, pastor Isaías. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, pastor Ezequiel. Para mim, uma honra, um prazer estar com vocês aqui, poder participar aqui do Pó de Casa. Eu tenho certeza que tudo que vai ser dito hoje aqui vai edificar muitas vidas aí. Então, vamos juntos. Vai ser bom demais. Isso aí. Vai ser bom demais. Um bate-papo. Nós vamos conversar sobre muitas coisas legais. Nós estamos aqui para falar um pouquinho a respeito do reino, né? Okay. E essa é a nossa maior parceria, né? Sim. O Isaías, é sobre isso, né? Sobre o reino. E antes de mais nada, antes de nós entrarmos, enfim, no nosso assunto aqui, eu queria dizer para vocês que o pastor Isaías, eu chamo ele de pastor Isaías, mas é por uma questão mesmo de honra. Pode chamar de Isa, né? É o Isa. o Isa, ele tem um trabalho lindo ali em Moçambique, né, Isa? Okay. Fala um pouquinho pra gente, conta um pouquinho sobre esse trabalho. Na verdade, às vezes as pessoas sempre elas comentam comigo, né? Eu acho tão lindo o chamado missionário. Eu queria ter esse chamado também, o chamado missionário. Eu falo assim, o chamado missionário não é um chamado para poucos, né? É uma ordem para todos, né? Boa. E realmente a gente está lá em Moçambique. Muita coisa foi feita aqui também, tá, pastor? Né? A gente sempre gosta de frisar isso, dizer que para você ser um missionário, você não precisa ser enviado para a África, né? Eu costumo dizer uma frase que existem pessoas que vão atravessar o oceano, como aconteceu com a gente. Exato. E ainda tem até os céticos, né, que costumam dizer assim, pô, o cara vai lá fazer missões em Moçambique e não faz na rua da casa dele. Exatamente. Você já quebrou esse conceito, com né? certeza. Eu escutei muito isso, eu escuto até hoje. Eu costumo brincar até quando as pessoas perguntam, mas por quê? Você foi até Moçambique, né? Começa a comentar isso comigo, eu costumo dizer assim, pô, verdade. Deixa eu ajudar a sua obra, então, a sua missão aqui no Brasil. Daí, geralmente, a pessoa não tem, fica toda desconversada, mas eu assim, o que mais tem é isso, né? Pessoas, às vezes, pra criticar quem tá fazendo, mas geralmente quem critica quem tá fazendo é porque não tá fazendo nada. Não faz nada. Não é verdade? Exatamente. Mas eu parei pra pensar nisso também, sabe, pastor? Eu já tive essa reflexão na minha vida. Por que Moçambique? Né, eu lembro uma vez que eu vi alguns missionários moçambicanos no Rio de Janeiro, na favela da Rocinha. Eu falei, uau! O cara veio de lá... Isso. Veio de lá fazer missão no Rio de Janeiro. E eu, brasileiro, fazendo missão em Moçambique. Nossa. E eu comecei a refletir nisso, sabe? Querer entender isso. E na hora o Espírito Santo ele me mostrou a vida de Paulo. Né? Paulo, Jerusalém ainda não estava toda conquistada por Senhor Jesus quando ele foi enviado para as outras igrejas. Então há algo espiritual e bíblico quando você está enviado para uma outra nação. Há algo diferente, a unção operando, a maneira como você abrange, realmente a obra missionária, você ser de uma nação e você pisar em outra geografia, né? Existe algo espiritual, você opera diferente, o Espírito Santo ele te usa de maneira diferente. Parece que o impacto na vida das pessoas ela é diferente. Então eu costumo dizer, faça missão aqui no Brasil. A gente fez muita coisa, já tivemos casos de recuperação feminina, né? A gente tinha uma obra que a gente tirava as pessoas, às vezes, que estavam em situação de rua e começava a dar lar, abrigo para elas, palavra de Deus, a gente estruturava um pouco mais a vida dela. Só que em 2019, realmente, eu conheci um missionário aqui no Brasil, o nome dele é Jojo, né? Jojo. Apóstolo Jojo. Esse missionário, ele lá de Moçambique, da cidade de Chimoio, que está bem no interior de Moçambique mesmo. E a igreja dele, ela tinha caído. Não era uma igreja, um templo como a gente tem aqui no Brasil, templos bonitos, né, de concreto, bem estruturados. Lá já é mais escasso. Mais escasso, mais humilde. Só para o senhor ter noção, pastor, era de bambu, né, e o telhado até tinha algumas placas, tudo, mas a maior parte ali de palha mesmo. E bateu um vento, a igreja caiu. Nossa. E aí ele veio fazer uma viagem missionária aqui para o Brasil, né, um conhecido nosso em comum, pastor, hoje apóstolo Rodrigo Ramos, muito usado em curas milagrosas. O Espírito Santo tem feito algo tremendo na vida do apóstolo Rodrigo. Nessa amizade, ele falou assim, eu tô com um apóstolo aqui de Moçambique. Você não leva ele pregar, fazer algumas coisas por aí? Eu levei e a gente foi de Deus, assim, a conexão minha com o Jojo. Olha. E aí,
Em 2020, ele com essa situação da igreja dele caindo, ele me ligou, a gente começou a levantar alguns recursos aqui no Brasil para poder reestruturar essa igreja. Apoiar ele lá, ajudar ele lá. E aí ele falou assim, por que você não vem para cá? Vem para cá, faz uma viagem missionária e vamos terminar essa igreja juntos. E aí eu fiz a minha primeira viagem missionária em 2020 lá para Moçambique. Meu Deus. E aí depois que a gente terminou a igreja, eu gosto de contar muito essa história aqui, eu falo que é o testemunho da minha vida, sabe? A gente terminou a igreja, levantamos aí uma igreja bem estruturada, eles falavam lá, é a sinagoga de Moçambique agora, porque a igreja agora é estruturada de concreto, um altar, né, de concreto, bonito, a gente colocou as placas, e o soldador de telhado, né, o Nelson, que era um filho na fé do Jojo, mas de uma outra região, ele me desce um dia e fala para mim assim, missionário, eu sou de uma outra região aqui de Moçambique, um pouco mais afastado, um pouco mais pro interior de Moçambique, e na minha região ali tem muitas crianças, essas crianças elas estão há dias sem comer, algumas ficam há dias sem comer, 2, 3 dias sem comer, essa região é uma região dominada pelo curandeirismo e pela feitiçaria, e a curandeirismo e a feitiçaria da África é um outro patamar, eu costumo contar esse testemunho só para as pessoas terem noção, né, do que é o curandeirismo e a feitiçaria da África. Nós temos casos lá de criança de 9 anos de idade que para ser iniciada na feitiçaria ela já tinha comido 246 corpos humanos. Então eles desenterram os corpos humanos, né, das pessoas ali que já faleceram na aldeia e fazem as crianças comerem esses corpos para iniciar essas crianças na feitiçaria. Meu Deus. Então, assim, é um outro nível, né? É um outro nível. Aqui a gente tá acostumado que ver farofa na esquina. Na esquina, né? Tanto lá, que, às vezes, a gente escuta muito falar das religiões afrodescendentes, né? A gente escuta. A grande verdade é que a África subsaariana, né? Ela é, na sua predominância, protestante, pentecostal. Né? As religiões mesmo afrodescendentes, elas são nas suas minorias dentro dessas aldeias e geralmente esses curandeiros, esses feiticeiros, na verdade são senhores ali, pessoas que nunca ninguém foi falar para ele que aquilo ali pode estar sendo errado, você fazer criança comer corpo humano, pedir sacrifício humano. Porque para ele já é meio que uma cultura. Exatamente. Isso aí já, né? Exatamente. Já é normal, o cara não... E a gente pensa assim, pastor, não tem televisão. Não tem internet, não tem informação. Não tem informação. A gente está falando de assim, existe uma diferença entre as capitais, né, as cidades grandes e esse interior da África, né? O que eu estou contando hoje aqui para deixar bem claro para as pessoas, porque às vezes pode falar, eu tive em Moçambique, em Maputo, tive em Beira, que são cidades mais estruturadas. Agora, quando você vai para o interior da África, e a nossa obra lá em Moçambique, ela está a 1.700 quilômetros para o interior de Moçambique. Uau. Se você abrir o mapa da África, você vai ver que Moçambique ele faz fronteira com o Zimbábue. A gente está ali na fronteira com o Zimbábue. Então a gente está bem pro interior mesmo de Moçambique, sabe? E eu ia falar pastor Nelson, porque hoje a gente ungiu o soldador de telhado pastor. Hoje é o pastor Nelson. Ó, pastor Nelson. Hoje é o pastor Nelson. Um abraço. Depois manda pra ele. Manda um abraço aí pra eles assistirem lá, com certeza. Assistirem lá, pastor Nelson. Um abraço aqui do Brasil pra vocês aí. Pessoal de Moçambique. Legal, e aí cara. A gente entendeu que essa obra missionária, que essa viagem missionária, ela não era só para reconstruir essa igreja. A gente entendeu que Deus ele tinha muito mais. E quando a gente chega nessa aldeia, nesse lugar, as crianças estão lá sorrindo para você. Você tá achando que as crianças vão estar querendo te comer, te pegar, né, por conta da fome ali que elas estão passando. E na verdade essas crianças elas estão sorrindo para você. Preparam alguma coisa pra gente comer, a gente come ali com eles, alugamos algumas cadeiras, colocamos algumas cadeiras e começamos uma igreja lá. Isso a gente tá falando há 6 anos atrás. Meu Deus! Hoje, graças a Deus, né, a gente construiu uma igreja, então tem uma igreja agora lá nessa vila, nessa aldeia do pastor Nelson. Construímos um refeitório, então tem um refeitório construído lá. Hoje as crianças recebem alimentação diária lá com eles, são matriculadas na escola, então nós estamos com mais de 300 crianças agora lá, recebendo alimentação diária, matriculadas na escola, e a nossa igreja lá pregando o evangelho. Então é um alimento físico, né, e um alimento espiritual. O soldador de telhado, a gente ungiu ele, pastor Nelson, e esses dias ele falou assim, agora eu sou profeta Muxanga, ele mudou um pouco o nome dele agora lá. E lá tem muito disso, né? Eles gostam muito dessa titularidade, né? Exatamente, Se sentem honrados. Eles se sentem honrados, eles se vestem muito bem, então é um povo elegante, assim, eles gostam. É lindo, pastor, ver a excelência que eles têm com o culto, sabe? Eles não têm tanto recurso como nós temos aqui,
mas o que eles podem, né, é investir na casa de Deus, investir no reino, eles investem. O apóstolo Jojo, nessa última viagem, ele estava deixando o cabelo dele um pouco crescer e a gente estava se arrumando, ele esqueceu o pente. E ele lá desesperado porque ele não tinha pente para arrumar o cabelo. E a gente, com o nosso estilo aqui, né, pastor? Jojo, para com essa bobeira. Vamos logo pro culto. E ele falava para mim assim, missionário, eu vou servir e pregar a palavra do Senhor, eu preciso dar o meu melhor. Meu Deus do céu. Enquanto eu não arrumar o meu cabelo do jeito que eu preciso, ele falava para mim assim, eu entendo que Deus ele não tá ligando para isso, mas eu sei que eu posso dar o meu melhor, então eu quero dar o meu melhor. Olha, ô Ilza, e me fala uma coisa, pra gente poder entender. A mentalidade muda? Pastor, não é só a mentalidade que muda, a verdade você é virado do avesso. A sensação que eu tive lá com essa viagem missionária, por isso que eu sempre aconselho muito você, né, que se sente chamado mesmo para a obra missionária, se sente chamado ali para o trabalho missionário, você ir para uma outra nação e você vê como Deus se move, como Deus se movimenta em uma outra nação, numa outra cultura. Ele te arranca de uma bolha, a sensação que você tem é que você está vivendo numa bolha religiosa. Nossa. E quando você volta, eu lembro que nessa minha primeira viagem, a gente viveu muitas coisas sobrenaturais com Deus, e é um povo apaixonado pela presença de Deus. Então, eu tenho coisas que me marcaram nessa primeira viagem, depois são 5 anos, 6 anos que eu tô indo para lá, né? Aham. Então, algumas coisas a gente vai entendendo, né? Acostumando, vamos dizer assim. Mas esse primeiro impacto que realmente te vira do avesso, que muda a sua vida, eu lembro que uma delas era eles falando para mim, ó, chega às 18 horas para você pregar hoje. O culto é às 18 horas. E de repente eles estão ali avisando para as pessoas, ó, culto às 14, culto às 14. Aí eu, vocês erraram, vocês estão falando para eu chegar às 18, Não, o culto é mas vocês 14? estão avisando para as pessoas às 14? Não, missionário, eles vão chegar às 14 na igreja. Mas o que eles vão fazer às 14 na igreja? Eles vão pular, eles vão cantar, eles vão adorar, eles vão ficar adorando o Senhor Jesus aqui na igreja desde as 14. Então 14, 15, 16, 17, 18 horas eu vou chegar na igreja para pregar. Deus. Eles já estão às 5 horas adorando Jesus lá, pastor. Rapaz. Você chega, é uma festa a igreja. Né? Eles estão pulando, eles estão cantando, eles estão dançando. A entrega é outra? É outra. E Meu aí, de Deus. repente, você acha que você já vai pregar. Não, vamos orar. O missionário chegou, mas a gente vai orar um pouco mais. 30 minutos, 40 minutos de oração. Você vai receber a palavra lá pelas 9 horas da noite. Olha só. Eles estão desde as 14, pastor, lá na igreja, pulando, dançando. E de repente a sensação que você tem quando você pega o microfone para ministrar é que eles estão arrancando a palavra de você. A sensação que você tem é que a palavra está sendo tirada. Porque a cada palavra eles interagem, a cada palavra eles se levantam, a cada palavra eles vibram pela palavra de Deus. Nessa última igreja desse ano mesmo, a gente foi abrir uma obra nova e a gente estava muito cansado à noite ali, teve as músicas, teve os louvores. Eu falei, será que não é melhor a gente ministrar na manhã seguinte? E eles falaram assim, pelo amor de Deus, nós estamos famintos pela palavra de Deus, nós queremos ouvir a palavra de Deus. Meu Deus. Então, assim, a que sensação que você tem, o culto vai acabar meia-noite, pastor. Quando a presença de Deus é derramada na igreja, eles ficam lá. Olha, isso aí é uma paulada na nossa vida, uma Não pedrada. Porque você vê assim que aqui no Brasil, vamos falar no Brasil, vamos falar na nossa igreja, que parece que eu tô dando Ok, paulada sim. na casa de De Marquinhos. maneira geral, né? É, mas vamos falar de maneira geral. Você passa 15 minutos das Tem que dar 9 aqui, explicação. O povo tá desesperado, cara. Você É. tem que sair pedindo perdão pro povo. Ô, desculpa aí, o horário passou um pouquinho, que o mano deu, né? O povo fica desesperado. Sim. E lá é 8 horas de culto e o povo ainda quer mais. Não quer que Exato, acaba, não né? quer que acabe. Porque assim, não é só um entretenimento, não é só um rito religioso, é o momento realmente deles se encontrarem com Deus e adorar a Deus com tudo que eles têm. Meu Deus. Então eu amo porque quando a presença de Deus é derramada no culto mesmo, quando tem aqueles cultos, e a gente está falando para algumas pessoas, não sei se você está acostumada com esse ambiente do mover do Espírito Santo, né? E realmente quando eles são tocados assim, você sente aquela presença, porque a presença de Deus ela é substância, né, pastor? Ela é algo, ela é concreta. E quando você sente aquela presença sendo derramada, sendo, sabe, despencada, eu falo que a presença ela não vem, ela despenca nos cultos. Eu lembro que você vê aqueles meninos sendo tocados por Deus, a igreja sendo tocada por Deus, e você vê que o Espírito Santo está se movendo, e as pessoas estão ali, e você vê que são pessoas que não têm carro novo,
não tem uma casa. Você sair às vezes para ir na casa de um diácono lá, não tem casa, pastor. Ele tá morando num concreto que ele levantou, botou uma lona em cima, ele mora ali. Vem conhecer minha casa. Eu quero te servir na minha casa. Eu quero que você ore na minha casa. Prazer de te levar. Te levar. E aí você olha para aquele menino que um dia antes, até me emociono, que um dia antes você foi numa casa para orar, que não tinha casa, que ele levantou ali de pedra, ali sabe, como se fosse realmente uma oca com uma lona por cima, uma lona de plástico. Ele pediu para você orar numa manhã e à noite você olha para aquele menino, ele tá derramado na presença do Senhor. Deus E ele não tá do pedindo céu. casa para Deus, ele tá pedindo: Deus, me dá a sua presença. Me dá a sua presença. É diferente. Tudo que ele tem. Então Deus não abre porta de emprego nova, Deus não dá carro novo, muitas vezes eles saem de lá, não tem o que comer, mas aquele povo tá todos os dias buscando e adorando a Deus com tudo que eles têm. Glória a Deus. Então realmente, pastor, assim, muda tudo na sua vida. E aí a sensação quando você volta é que você precisa, parece que, empurrar para a igreja, de falar assim, ó, tem mais para você viver, você precisa buscar mais Deus, sendo que tem um povo que tá do outro lado do mundo, no lugar onde não tem internet, não tem informação, mas buscando Deus com tudo que eles têm. Meu Deus, coisa forte, né? doida. É forte demais, é forte demais. Eu acho lindo isso aí. Eu, de verdade, eu sinto um desejo enorme de conhecer pessoalmente lá. Aham. A gente até tinha combinado, acho que ano Sim. passado, da gente ir, mas, enfim, né, não foi possível. Mas, assim, estamos nos preparando. Vai acontecer, vai acontecer. Vamos chegar lá, vamos É. chegar lá. Porque eu quero viver essa experiência Sim. também. Eu quero sentir isso também, porque vendo você falar, e eu já tivemos assim também outros missionários que passaram por lá, e vendo eles falar assim, cara, parece que a atmosfera espiritual lá é quase que palpável, Palpável, né? É um exatamente. negócio incrível, né? É. Pelo que se ouve falar. Sim. E é isso que eu queria experimentar, eu queria ter essa experiência. De repente eu volto de lá, eu falo, Isa, nunca mais, muito obrigado pela experiência. Obrigado. Deus te use muito lá. Ou talvez eu volte tão apaixonado quanto Exatamente. você lá né? Tem situações. Ó, a gente teve com uma pastora esses dias que ela fez uma viagem, não foi pra Moçambique, e ela falou assim: ó, não é pra mim, porque assim, a gente costuma contar as coisas muito boas. Tem coisas que você tem que passar como toda obra missionária, né, pastor? E principalmente assim, existem ONGs, e glória a Deus por elas, né? Não é uma crítica isso, né? Que elas já estão bem estruturadas lá em Moçambique, na África. Então você vai ter um hotel legal para você ficar, você vai ter uma água legal para você beber, você vai ter uma comida boa para você, né, se alimentar. Agora a gente tá começando, desbravando coisas novas e igrejas novas. Então, por exemplo, eu tenho um pastor lá, que é o pastor Luiz, que ele vai para dentro de selva mesmo, né, para descobrir aldeias aonde não foram pregados, onde o evangelho ainda não foi pregado. E esse pastor, ele é um senhor, ele tem 60 anos, ele me chama de pai. Ele me liga, fala para mim assim: pai, descobri outra. Eu falo: outra quê? Outra vila, outra aldeia que o evangelho não foi pregado. Aí você imagina, são 32 dialetos em média em Moçambique. Dentro de uma aldeia dessa, eles criam um dialeto deles. Olha. Então o pastor não tem Bíblia. Como que você vai ter uma Bíblia? Bíblia em português, ninguém fala em português. E não existe Bíblia no dialeto deles. Então o pastor Luiz, eu quero também mandar um abraço, é um outro pastor nosso que a gente levantou lá, é um homem de Deus, sabe? Ele vai para dentro dessas aldeias, ele aprende por um período ali o dialeto local daquele povo, ele começa a fazer reuniões de adoração ali, de oração e adoração a Deus, e ele começa a ministrar o evangelho para esse povo. E a gente vai conhecer. Então você imagina, por que eu tô contando isso? Porque quando você chega numa aldeia dessa, pastor, não tem água para beber potável, você vai beber água daquilo que eles tiraram. Meu Deus. Pastor, não vai ter comida. E eles querem te servir, eles vão servir o pó de milho com água, que eles chamam de shima. Pastor, para fazer suas necessidades, tudo vai ser do jeito deles. À noite você vai dormir, né? Vai ter os bichos lá, vai ter uma escuridão, porque não tem energia, nada. Então é um povo que tá no meio da selva. Meu Deus. Então, assim, se você também não tá preparado para essa situação, dá uma traumatizada, sabe? Você tem que estar com o seu físico, né? Com a sua mente, porque realmente é cansativo nesse tipo. A gente dormiu em lugares, por exemplo, que chovia barata em cima da gente. As baratas caíam em cima da gente. A gente teve essa situação. Então você dormia, você sentia barata. E pra eles lá é super normal. Assim, ó. Tira barata. Tira barata. E a gente fala assim: não cai em vocês? Eles falavam: cai, mas e aí a gente tira. Porque pra eles tá tudo bem. A gente dormiu nesse lugar. A gente fala isso aqui principalmente pra mulherada, mas, por exemplo, alguns homens também, né? Essa sensação das baratas caírem e tudo mais. A minha esposa mesmo falou:
pelo amor de Deus, não chego nem perto. Nossa. Mas é a obra missionária, né? É a obra missionária, é a obra missionária. Pessoal, o pastor Isa, ele inaugurou com a gente um projeto que Deus colocou no nosso coração, que é o SICAR, né? O Seminário Intensivo de Cura, Avivamento e Restauração. Foi um seminário que Deus deu pra gente, Isa, bem no dia. Foi em novembro do ano passado que você pregou no nosso retiro, né? E quando nós saímos de lá, Deus deu... Lá no seminário, acho que duas pessoas comentou com a gente por que a gente... Lá no retiro, aliás, duas pessoas chegou a comentar com a gente por que a gente não fazia um seminário de mais impacto, de libertação e tal. E aí, quando nós chegamos aqui nós finalizamos o retiro, Deus deu para mim esse seminário na mesa de casa. Eu estava sentado na mesa preparando uma mensagem para o culto à noite, ou para o culto que vem, uma coisa assim, não lembro. E Deus me deu esse seminário. E aí quando Deus me deu esse seminário, eu já liguei pro professor de teologia daqui da igreja, né? Porque já que estou viajando aqui nas entrelinhas, já mandei para ele. E depois, posteriormente, que ele falou, não, tá tudo certo, é isso mesmo, tá dentro do contexto bíblico, pode ficar tranquilo. E imediatamente eu já liguei pro Isa. O Isa foi uma das primeiras pessoas que ficou sabendo do seminário. Por quê? Porque eu queria fechar com o Isa uma parceria, né, de que todos os seminários o Isa estaria com a gente lá, claro, se possível, se não tivesse uma das suas viagens missionárias, né? Para ele poder fazer o nosso culto de ativação, porque além de um grande missionário, é um baita de um avivalista também. Amém. Né? Apaixonado pelo fogo, né, Isa? Quem nasceu no fogo não se contenta com fumaça, né, Zé? Exatamente, quem nasceu com fogo não se contenta com fumaça. E aí, o Isa, ele fechou com a gente a parceria do SICAR, né? Ele é um dos nossos parceiros ali. E esse primeiro SICAR que nós tivemos agora em maio, foi uma experiência gigante, poderosa. Porque o que Deus fez ali, como eu estava comentando com você um pouquinho antes da gente começar, teve casal que chegou lá separado, né? A esposa, a mulher convenceu o rapaz de ir, ele passou lá com a gente o sábado, o dia todo, mas quando chegou o sábado à noite, ele falou assim, olha, é o seguinte... Vou embora mesmo. Na cabeça dele, a mala estava pronta pro domingo de manhã, esperando ela voltar pro SICAR, voltar lá pro camp, e ela saindo de casa, ele pegar as coisas e ir embora. Né? Mas aí ele decidiu ir, e chegou lá, Deus falou com ele, e Deus restaurou ele, eu restaurou o casamento deles, eles mandam mensagem até hoje para mim, me agradecendo. Mas enfim, eu queria abrir esse momento aqui pra gente falar um pouquinho sobre o SICAR e tentar entender de você como que foi a sua experiência de participar com a gente, o que você achou dessa visão desse seminário de cura e libertação que a gente está promovendo aqui na cidade. Assim, o que você entende, que você acha que é importante isso, sim ou não? Porque também, de repente, você que estava lá dentro com a gente, acho que a sua opinião em público agora seria tão importante para a gente poder, talvez, continuar ou não com esse projeto, né? Ok. Eu, na verdade, assim, eu tenho até bastante propriedade para falar sobre isso, porque eu sou fruto, né, de uma cura interior e libertação. Né? A minha vida ela foi fruto de um momento como esse. Minha vida na igreja, minha vida na parte espiritual, as coisas começaram a acontecer para mim na minha vida, na minha trajetória, porque a minha igreja ela sempre acreditou na visão, ela sempre teve essa revelação bíblica que a gente precisava, assim, sabe, abrir o nosso coração, confessar os nossos pecados, ter alguém ali para nos instruir, né, como nos libertar realmente, ter alguém para liderar e nos conduzir realmente nessa cura interior e libertação.
E eu descobri coisas em mim, do meu passado, quando eu fiz a minha cura interior, que eu não sabia aquela coisa. Eu não sabia que isso era errado. Olha só. Eu não sabia que isso tinha alguma influência na minha vida. Aham. Então eu sou fruto, pastor. Eu sou fruto de uma mesa, de ministrações de cura interior e libertação, de uma ministração individual disso. Confronto. De um confronto, e eu sei como a minha vida foi transformada. Eu sei quem era o Isaías antes, e eu sei quem foi o Isaías depois disso aí. Aham. Então foi um marco na minha vida. E especificamente falando, então quando o pastor me chamou para participar, na hora o Espírito Santo já testificou no meu coração que era para eu estar naquele ambiente. Uau. E pessoalmente falando, e especificamente falando desse dia, né, do Sicar, só para as pessoas entenderem, o Sicar começou na quinta ou na sexta? Na sexta. Começou na sexta-feira, né? Sexta-feira. Então, o povo ficou sexta-feira com ministrações, sábado com ministrações o dia todo, Aham. e eu cheguei lá no domingo de manhã para fazer a parte de ativação, Isso. né, do seminário. A presença de Deus, quando eu cheguei lá, eu estava com um missionário junto comigo, um rapaz me acompanhando, e eu olhei para ele, ele olhou para mim, eu falei assim, meu, o que é isso? A sensação que eu tinha é que o céu ele estava rasgado, né? Era uma unção, era uma presença tão doce, tão leve, sabe a leveza? Aham. Porque às vezes as pessoas olham e falam, cura interior, libertação, é um ambiente pesado de guerra. Isso, sim, é batalha espiritual. Sim. Mas na verdade, depois que isso é limpo, né? Depois que o Nossa. Espírito Santo ele vem, te liberta, depois que você é tocado, depois que você confessa, né? Gera um ambiente tão leve, tão propício para o mover de Deus, que eu lembro que eu cheguei lá, a sensação, sabe aquele choro leve, o choro que não força, a lágrima, ela começa só a escorrer, Começa a brotar. lá. Eu olhei pro missionário assim, eu falei pra ele, por que você tá chorando? Ele olhou pra mim e falou, não sei, cara. Uau. Eu falei assim, é a presença Meu de Deus, do né? céu, olha A gente só. fala assim, né, para as pessoas entenderem, né, cura interior, libertação. Existem vários lixos, né, na nossa vida, às vezes que a gente vem acumulando ao longo dos É anos, exatamente isso. né, quando a gente não conhece Jesus, quando a gente não tem uma vida no Evangelho, e às vezes até quando a gente tem uma vida no Evangelho, a gente acaba cometendo coisas, isso é normal, que vão juntando lixo na nossa vida. E esse lixo naturalmente atrai rato, vai atrair inseto, vai Os atrair abutres. mosco. Exatamente. O que muitas vezes acontece, que a gente fala que é expulsação, é que se você bater uma palma ou bater um pé, os insetos eles vão sair dali. Isso. Mas se você não recolher o lixo que está ali naquele lugar, esses insetos eles vão voltar para lá. Exatamente. Né? E a cura interior libertação nada mais é do que você entender o que são esses lixos e limpar esses lixos da sua vida para que esses insetos não voltem ali ficar atormentando aquele lugar, né? Então realmente é uma sensação de limpeza, de leveza, né? Parece que o ar ele tá mais leve, tá mais puro quando você entra no ambiente. O mover de Deus ele acontece de maneira mais natural e mais poderosa. E para quem estava lá vivenciou isso, e para quem não tava, eu quero dizer algo, foi poderoso. Foi forte. Tanto que quando nós estávamos. A gente vai. Vocês vão ver, depois a gente vai participar também, você vai ver testemunhos que a gente vai estar trazendo aqui. É os meninos que estavam na cozinha. Ok? Os moleques estavam na cozinha lá preparando o almoço. E quando eles saíram da cozinha para levar a refeição até o refeitório, naquele ambiente ali. Quando ele saiu ali, ele voltou. Ele voltou e falou assim: o que foi isso, cara? Aí o cara falou assim: cara, quando eu saí, eu senti um impacto vindo lá de baixo, da direção da onde a gente estava. Eu creio. Eu recebi um impacto assim que eu achei estranho, eu voltei, eu fiquei meio com medo. Né? Aí o outro que tava lá, o pastor Guilherme, ele falou assim: eu sei que você sentiu, porque quando eu saí lá fora eu senti a mesma coisa. Exatamente. Realmente foi algo muito impactante na vida das pessoas, né? E eu acho isso aqui, que de fato, eu acho que as igrejas deveriam aderir um pouco mais isso, né? Eu lembro que você falou assim: nós fizemos um movimento lá no Shopping Jacareí, que deu não sei quantas jovens lá e tal, não sei o que, um monte de comentário no Instagram, e uma pessoa te criticou. Sim. E você falou assim: foi pouco, né? Exatamente. Foi pouco. Uma pessoa somente hypou lá. E você falou: cara, foi pouco, tinha que ter sido mais. Então a gente tem que melhorar mais. Fiquei decepcionado. A gente tá fazendo pouco, né? Exatamente. Foi o que eu pensei. Na hora que eu tava meditando sobre isso, foi exatamente o que eu pensei. Cara, que bom, né? Que bênção, né? Que estão falando, né, Isa? Eu tô ouvindo e falando muito essa frase. O nosso compromisso, pastor, é com quem quer.
A verdade é que tudo que você vai fazer, seja para o reino de Deus, e hoje não tem mais separação na minha vida o que é reino e o que não é reino, é tudo reino. Né? Não existe mais secular e reino para mim. Então, tudo que você faz no reino de Deus, vão se levantar pessoas que talvez não vão entender aquilo que você está carregando, aquilo que você está fazendo. Por isso que o nosso coração ele precisa estar muito em paz, porque a grande verdade é uma vida impactante, ela vai ser perseguida. Uma vida que ela está gerando impacto no mundo. Vão se levantar pessoas para falar que aquilo é mentira, vão se levantar pessoas para falar que aquilo é uma enganação. Né? Isso é bíblico, na verdade. Aham. Se Paulo passou por isso, né? Eu vejo aquela mulher que ela quebra, né, o perfume lá aos pés do Senhor Jesus e o fariseu se levanta falando, se ele soubesse quem está tocando nele. Né? Eu vejo Maria também derramando ali o perfume aos pés do Senhor Jesus e os discípulos levantando e fala que eles repreendiam ela severamente. Uau. Bartimeu gritando desesperado para Jesus e as pessoas pedindo para ele parar. Tá quieto, rapaz. A Cananeia gritando e os discípulos falando, manda ela embora. Então eu percebi que quando você é intenso para Jesus, para Deus, o maior sinal de que as coisas estão acontecendo e que é o caminho certo é se levantar pessoas para criticar e para reprovar você. E a pergunta que eu sempre me faço é de que lado que está vindo o barulho? O barulho está vindo de lá para cá? Então tudo bem. A gente tem que se preocupar, pastor, quando a crítica, a reprovação, a reclamação estiver sendo da gente para lá. Entendi. Então daqui para lá, amor e compreensão. Sim. Agora, se o barulho tá vindo de lá para cá, deixa o barulho de lá para cá, não tem problema. A Aham. gente vai continuar focado naquilo que Deus está entregando pra gente. A gente vai continuar com a nossa motivação correta e impactando o mundo naquilo que a gente acredita que é certo. E se a gente vai incomodar, a gente não tá fazendo para incomodar. Mas se acontecer, Não é, a intenção paciência. é de fato, não é para causar incômodo É. e eu aprendi com um pastor de uma grande igreja aqui na cidade, que você sempre prega lá. Ele falou um dia assim, ele falou assim, olha, outro dia chegaram em mim e falaram que alguns membros da minha igreja estavam indo em determinada igreja. Ok. Ele falando. Aí os irmãos falaram assim, mas o senhor não se incomoda com isso? Ele falou, não. Ok. Ele falou, não me incomodo. Porque se minha grama estiver bem verdinha, Pronto. o meu aprisco não precisa de ter cerca. É isso aí. Pronto. Pastor, é muito importante, muito legal o senhor tocar nesse assunto. Porque assim, a gente precisa começar a viver mais o reino do que o rito. Exato. Eu vi o pastor cara. até um vídeo do pastor falando sobre isso. E o que os pastores precisam entender de maneira geral? E do fundo do meu coração não quero que isso pareça uma crítica, porque não é uma crítica. Aham. É uma constatação do que a Sim, gente é vê. uma realidade. Né? Não quero criticar, parecer que eu sei mais do que pastores, muito pelo contrário. Eu gosto sempre de me colocar numa posição de aprendiz e de servo. Aham. Mas uma constatação de alguém que está vivendo um pouco mais o ministério evangelístico e missionário, passando por algumas igrejas e olhando um pouco o reino de Deus, a igreja, talvez de uma perspectiva fora das quatro paredes. É sobre isso. Né? Os pastores precisam aprender que a ovelha não é dele, a ovelha é de Deus. Né? Exatamente. A briga de Abraão com Ló foi porque os pastores deles estavam brigando por conta das ovelhas. Porque pastor fica brigando por conta de ovelha, sendo que a ovelha é de Deus. E essa frase do pastor, essa fala, ela é perfeita. Você não precisa ficar prendendo, proibindo uma ovelha, sendo se você está pregando a palavra, o que vai manter ela na sua igreja tendo um alimento saudável, a palavra de Deus sendo ministrada, um cuidado, uma visão que Deus está te entregando e você está colocando. Deus ele não precisa de mais uma igreja, Deus ele precisa de mais uma visão para que cada vez mais o evangelho ele seja pregado. E vão ter visões diferentes e tudo bem, né, sobre isso. Eu até acho que isso é importante para alcançar. Mas parar com essa guerra e com essa disputa, briga né? entre Tipo placas, assim, exatamente. exato. Não, isso me chateia. O comentário em si não me chateia. Sim, Mas assim, é pelo reino. As pessoas têm que exatamente. entender. Eu não o que eu faço assim, quando Deus tocou no coração da gente para iniciar o projeto Casa de Maquir, eu falei para ela assim, olha, se for para abrir mais uma igreja igual as que já tem, não precisa a gente abrir, a gente congrega lá. Sim. Então a gente tem que abrir, a gente tem que montar, se Deus colocou de fato um projeto no nosso coração, tem que ser algo que vá fazer diferente do que já é feito. Ok. Porque assim, as pessoas que precisam estar lá naquela igreja já estão lá. Sim. As pessoas que têm que estar na igreja B já estão na igreja B, que têm que estar, enfim. Agora, tem um outro nicho que ninguém está se preocupando com ela. Ok. Tem um nicho que são as pessoas que estão feridas, são as pessoas que estão machucadas, são as pessoas que estão
estafadas, saturadas. Uhum. E é essas pessoas que Deus tocou no nosso coração. Sim. Entende? São as pessoas que estão... O soldado que se feriu no meio do caminho ficou abandonado, virou Ok. peso morto. Ok. Entende? Então, assim, quando a casa de Maquir, ela surge com essa visão. Sim. Com a visão de que, cara, você não precisa de pegar da igreja de ninguém. Você não Ok. precisa ir atrás do crente de B. Pescar no aquário do Não vizinho, né? precisa. Não precisa. É só você fazer o que tem que ser feito. É isso aí. Né? E a visão de cura, de libertação, ela vem exatamente para essas pessoas Uhum. que necessitam. E não necessariamente ela tem que congregar na casa de Maquir. Sim. Né? Então a gente atende aqui no nosso gabinete vários pastores de outras igrejas. Uau. E eu nunca falei para ele, cara, sai de lá e vem para cá. É. Né? Eu sempre falei assim, meu, Deus abençoe você onde você está. Sim. Claro que as portas estão abertas sempre que você quiser voltar, porém, Sim. você tem a sua igreja, você tem o seu pastor, e eu serei útil até o quanto você achar que eu sou útil. A partir desse momento, se você achar que você está bem, vai. Uhum. Quantas pessoas que já passaram aqui na nossa igreja, que participaram, que viveram a libertação, que viveram a cura, e hoje congregam em outras igrejas. Uhum. Né? E falam assim, pastor, eu tô tentando aplicar isso lá e não tá dando muito Sim. certo. Cara, só o fato de você estar livre, de você estar curado, liberto. E eu já acho que é até o importante suficiente. isso mesmo, pastor. Sabia que na visão de cura interior, libertação, né, nessa ministração, às vezes é muito melhor a ovelha ser ministrada por vocês que não conhecem tanto a vida. Sabe aquela coisa, vem cá, a gente vai limpar, vai sabe, libertar, vai entrar onde Sim. você pode falar e depois volta para sua casa, lá fica em paz, né? Fique em paz. Eu conheço um pastor que ele faz isso mesmo. Ele faz a cura interior de outras igrejas, ele manda as ovelhas dele fazer o trabalho de cura interior e libertação em outra igreja. Você vai lá, cuida e vem pra cá, porque às vezes a pessoa fica até mais à vontade, às vezes de abrir o coração, de falar algumas coisas, né? Então tem que ter essa visão, né? De não achar que não é porque tá participando de uma conferência ou um congresso de cura interior e libertação que necessariamente depois vai ficar com você e achou mais legal. Não é sobre isso, pastor, é sobre reino, né? É sobre reino. Eu creio numa sobre visão de que a colheita ela vai ser tão grande, a pesca ela vai ser tão grande, que a gente vai começar a dividir os peixes. Sabe Lucas 5? Quando ele navega, Jesus pede para Pedro navegar mais para profundidade. Vai para trás um pouquinho. Ele libera a palavra, Pedro lança a rede e fala que a quantidade era tão grande que o barco ele começa a afundar. O que Pedro faz? Chama os amigos. Chama os amigos e começa a distribuir os peixes. Então eu creio nessa pescaria, eu creio nessa colheita de almas e nessa visão de reino, que daqui a pouco a gente vai entender essas ovelhas, esses peixes que estão chegando e falar, não, faz mais sentido você estar nesse lugar, faz mais sentido você estar aqui, o pastor tal tá aqui, entendeu? E a gente viver realmente esse reino de Deus, né? Essa colheita, essa pescaria abundante, né? Que eu creio que Deus tem, né? O pastor, o Isa, que sonho, né? Que sonho se os pastores de fato vivessem entendesse isso aí, né? Entendesse. Mas a gente tem medo, né? Tem medo de perder. Eu já ouvi que existem pastores esperando eu lançar a data dos evangelismos para poder fazer evento no mesmo dia, para que os jovens não vá lá. Então assim, eu fico pensando, ele espera lançar a data. O pastor falou que tá esperando lançar a data para ele colocar um evento na igreja dele, porque ele tá falando que você tá fazendo tudo isso para montar a sua igreja. Olha eu falei, eu tô bem com o meu chamado, eu entendi o que Deus quer de mim para esse tempo. Embora seja um evangelista, pastor, né, tô com essa capa, entendendo essa capa de Deus, esse momento que Deus está pedindo para mim. Só faz sentido o meu ministério se eu tiver o seu ministério, pastor. Sim. Só faz sentido o ministério de um evangelista, você que é evangelista, você que é missionário. Só faz sentido o seu chamado se você tiver uma igreja local para você desaguar essas vidas, levar essas vidas, né? Senão é um túnel, senão a gente vai trazer para dentro da igreja, essas vidas elas vão sair se não tiver um chamado pastoral, cuidando, libertando, né, limpando essas vidas, lapidando com a palavra de Deus. Então todo evangelista ele precisa andar alinhado com a igreja local, senão não faz sentido. Sim. Esse é o reino, esses são os ministérios. Esse é o reino. E é tão lindo ver quando eu tenho essa visão, Isa, que é leve, né? Exatamente. É totalmente leve, porque assim, eu não vejo, por exemplo, amanhã, no caso, hoje. Né? Vou falar hoje, né? Que amanhã seria amanhã, mas hoje é tá amanhã. Ok.
Então, no Ou caso, quando você ouvir isso aqui. no quando podcast. você vai ouvir isso aqui, hoje vai acontecer uma vigília do Movimento Uno, Ok. não é? Isso. E o pessoal daqui da igreja tá tudo alvoroçado. Ok. Pastor, nós vamos lá, não sei o que, se Ok. precisar de carro, eu empresto. Pode Ok, ir. ok, né? ok. Mas é leve, ué. Sim. É leve, porque não é sobre a igreja A, B, é sobre o reino. Sim. E não tem coisa melhor do que você pegar os seus jovens da igreja e levar lá Exatamente. para adorar a Deus, ter uma experiência com Deus lá. Pastor, eu tive uma... Eu contei até hoje isso. Eu tava gravando uns vídeos e a gente teve que contar algumas experiências. Eu tive uma experiência lá na África mesmo. Eu tava num monte com os africanos orando. A gente subiu num monte, chama Monte Cabeça de Velho. Cabeça de velho. É uma parede de pedra que você tem que parar umas 3, 4 vezes para chegar lá no topo. E a gente lá, eu cheguei lá com os africanos e começamos a orar. E os africanos oram, né? Aquela oração intensa, Imagina, sabe? E eles oravam. E eu falei, eu vou orar com esses África aqui também, meu. E orando. De repente, todos eles pararam. Só eu fiquei orando. Falei, vou dar um show aqui de oração agora. Não aguentaram. E orei, mas sei lá, uns 10, 20 minutos, não sei ao certo. E quando eu parei de orar, um dos pastores lá, pastor muito usado por Deus lá de Moçambique, ele virou pra mim e falou assim, missionário Isaías, você aprendeu a ouvir a voz de Deus? Eu peguei e falei assim, sim, lógico que aprendi. Ele falou, então por que quando Deus começou a falar, você continua orando também? Nossa, pai. Deus começou a falar e você continuou falando junto com Deus. Eu falei, meu Deus. Ele falou assim, sabe de uma coisa que me veio aqui, que Deus pediu pra eu te perguntar? Eu peguei e falei, aí já tava apanhei, desarmado, né? Já tava bem. Ele falou assim, pra linkar com isso que o pastor tá falando, pra linkar com essa visão de reino que a gente tá falando. Ele falou assim, como Deus te usa? Eu falei, como Deus? Você sabe como Deus te usa? E eu peguei, parei, aí eu entendi. Na hora que ele me perguntou aquilo, a minha resposta na hora era não sei. De maneira específica, eu não sei como Deus me usa. Ele falou assim, você precisa saber como Deus te usa. Você precisa saber quando é Deus te usando. Você precisa saber as áreas específicas que Deus te usa, onde Deus te usa. Eu falei, uau. Ele falou, por quê? 2 coisas, pega essa. A primeira, quando você sabe aonde Deus te usa, você consegue ser intencional. Você consegue colocar intencionalidade, decisão e energia naquilo que Deus te usa. E ele falou, e a segunda coisa, você começa a celebrar o fluir da outra pessoa. Você começa a celebrar a maneira que Deus usa a outra pessoa. No fluir, nos dons, no ministério dos outros. Você não precisa competir com o outro quando você entende quando Deus te usa. Porque Deus está te usando aqui, você consegue ser intencional e você não precisa abraçar o mundo todo no reino, porque nós somos um corpo e cada um é um membro específico com dons e com funções específicas, pastor. Então o que acontece no reino muitas vezes é porque as pessoas não conseguem entender como Deus usa elas, qual que é o chamado delas, a função delas no reino, e elas começam a querer abraçar todas as coisas. E aí eu lembro de Paulo para finalizar. Paulo em Filipenses ele vai dizer, nada faça por ambição egoísta, nem por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a você mesmo. Em nenhum momento Paulo vai falar assim, se diminua, né, tenha vitimismo, autocomisseração, não. Ele fala, entenda quem é você. Mas quando você vê o seu irmão fluindo, uau, ele flui muito mais do que eu. Agora imagina se a gente vê isso, pastor. Se eu entender o que eu carrego e olhar para o pastor Ezequiel fluindo e falar assim, uau, a igreja dele, cura inteiro, libertação, eu não tenho esse dom em mim. Eu não fluo dessa maneira. Deus não me usa talvez dessa maneira, mas Deus usa, meu irmão. E da mesma maneira, pastor, você vai olhar para mim e vai falar assim, a maneira como Deus está usando o Isa. A maneira como Isa está fluindo no reino. Não é a maneira como eu fluo, mas uau. Agora imagina se o reino andar a entender isso. Exatamente. Eu creio que o avivamento vem. Eu creio também. Eu creio. E um baita no avivamento. Baita no avivamento. Né? Porque assim, o que Deus tem é que as pessoas não... A dificuldade das pessoas compreender isso, que a gente está fazendo algo que vai encher um lugar só. Ok. Hoje as pessoas querem encher sua igreja. Eu quero avivamento, mas desde que o avivamento venha pela minha igreja. Pela minha igreja. Se for na igreja do meu vizinho, eu não vou. Tem até
uma frase que se usam entre os pastores eu não fico assoprando brasa dos outros. Ok. Essa é boa. Eu não vou lá ficar soprando brasa de ninguém. Então, Aham. mas não é sobre isso. Não é sobre isso. Eu acho tão interessante isso que as pessoas elas se movimentam como você falou, o pastor esperando a data sair para ele criar um evento na igreja dele para inibir as pessoas de estarem presentes nisso. Cara, não é sobre isso. Se ele entendesse o quão bom, quão importante é essa unidade da igreja, né, da igreja local, se a igreja abraçasse isso, se a igreja entendesse isso, é como eu te falei, tem quantos pastores que estão em cima de altar doentes. Ok. Isa, nunca se falou tanto de suicídio de Sim. pastores, cara. Exatamente. Sabe? De pastores com depressão, de pastores com síndrome do pânico, sabe? Até porque é compreensível, porque, cara, a gente, assim, se você pegar um membro da igreja, por exemplo, e conversar com ele, ele tem os problemas dele. Ok. Quais são os problemas dele? De repente a conta de água, conta de luz, o aluguel atrasado, alguma coisa. Agora você pega um pastor, você multiplica os problemas desse cara por 150 vezes. Ok. É o pastor da igreja. Sim. Né? Então, assim, a gente compreende, mas esses pastores tem um problema entre eles ali, que acontece o seguinte, que, cara, é mais ou menos assim, o camarada, ele tá afundado ali no pecado, tá tudo oculto, tudo escondido, ele tem ali o problema dele com pornografia que seja, ou com algum outro vício. Tem pastores que a gente sabe que estourou na mídia um pastor com problema com cocaína, né, que é um vício como qualquer outro e tal. Mas qual a dificuldade dele chegar no líder dele e falar, cara, eu tô com um problema nessa área? Por quê? Porque o sistema vai desautorizar ele. Ok. O sistema vai punir ele. O sistema ele vai se sentir, ele não quer perder esse brasão de pastor aqui, de pregador, que seja. Então ele prefere ocultar. E esse ocultar é onde leva o cara à depressão, a síndrome do pânico, ansiedade, coisa assim. E aí onde a gente entra com um projeto de quê? De dar a oportunidade a esses pastores de ter um momento de mesa. Sim. E fala assim, pastor, eu estou com um problema. Você consegue me ajudar? Sim. Ou você consegue, não é ajudar, é me ouvir. Consegue me ouvir? Eu preciso de confessar algo aqui que eu não confessei para ninguém. É poderoso. Exatamente. E aí é onde que acontece o quê? As igrejas, elas têm no púlpito alguém que está pregando cura, alguém que tá pregando libertação, que tá pregando vida, mas tá ali, cara, tá morrendo aos poucos, cara. Entende? Sim. Só que a mentalidade é essa que a gente tá falando. Sim. O cara não consegue ver isso como reino. Ele não consegue ver isso como uma ajuda mútua entre pastores, entre líderes, entre igreja. Ele acha que é mais um movimento que está acontecendo. Ok. Né? E é esse que é o problema. Não é um movimento. Não. Né? É a aplicação da palavra viva. A palavra ela é viva e eficaz. Sim. E quando você aplica ela, você tem retorno. Existe uma reação da palavra. Ok. Né? Quando a gente é aplicado. E infelizmente a gente vive isso. E a gente fala, né? Peça perdão, né? Mas confesse os seus pecados uns para os outros para você ser curado. Para você ser curado, você precisa confessar pecado. Para o seu pastor, para o seu irmão, seja, né, para uma pessoa de confiança. E a oportunidade que a igreja que vocês estão abrindo, pastor, ela é sensacional. Que é um ambiente seguro para que a pessoa possa abrir o coração delas, falar das fraquezas dela, para que ela seja curada. Isso é poderoso demais. Porque vamos concluir que às vezes a pessoa está com medo de abrir o coração e ele vai achar que a minha unção agora está afetada, ele vai achar que eu não vou ser mais usado por Deus, eu vou ter que descer do altar porque as pessoas vão estar me olhando com um olhar de crítica e de julgamento. Então o que o Sicar está oferecendo é um ambiente seguro para que líderes, pastores possam abrir o coração, rasgar o coração, né, falar das suas fraquezas e serem curados. Quero mandar um abraço aqui para a pastora Dani, falei dela hoje, eu tenho pastores, né, pastor Fábio, pastora Dani, e a pastora Dani, ela sempre me falou uma coisa que eu levo para mim e falo isso, ela fala assim, Isa, eu não quero ser pastora das suas glórias, eu quero ser pastora das suas fraquezas. Nossa. As suas glórias eu vejo na internet. Ela fala,
Eu quero ser a pastora das suas fraquezas. Então, assim, eu fui criado num ambiente, mando um abraço para meus pastores aqui, num ambiente de tranquilidade, de segurança, de falar assim, ó, tem uma coisa esquisita passando na minha cabeça, aconteceu alguma coisa, antes que aquilo ganhe raiz dentro de você. Então o poder de você confessar, de você abrir o coração para uma pessoa, para um pastor maduro, e ele poder te conduzir na palavra de Deus para te curar ali, para o Espírito Santo te curar, as pessoas estão entendendo o que a gente está falando, mas você ter uma pessoa madura, entendeu? Que não vai te expor, né? Que vai entender isso, na verdade ficar feliz porque ela sabe que você está sendo curado ali. Que não vai ser diminuída, exatamente, né? Pelo pecado. Porque, cara, é que eu sempre falo, quem não a gente tá na mesma lama, tá todo mundo junto, né? Então quando a gente entende isso é poderoso. E eu fui educado num ambiente desse. Eu vejo muitos pastores, eu vi lá no Sicar muitos pastores saindo completamente curados e salvos. Mas aí a gente, em contrapartida, é por isso que a gente está falando, a gente vê uma resistência, às vezes de líderes, de não vai, não faz, não pode, não fala. E a gente está querendo, na verdade, é ver a igreja liberta, purificada pelo sangue poderoso, incendiada pelo sangue poderoso do Senhor Jesus. É sobre isso que a gente está falando hoje aqui. Exatamente. Você pode ter uma visão, às vezes, diferente, uma visão teológica diferente disso, mas a gente deixa o desafio aqui, venha, experimente, passe pela experiência e depois você vai poder falar se é bom ou se não é. Exatamente. Eu tenho um pastor que ele falou exatamente isso. Como que eu vou falar que tá errado se eu não participo? Sou eu tenho que ir lá e ver, ué. Às vezes a teologia vai querer me falar, não, isso aqui não existe, mas eu experimentei. Eu sou fruto disso. Então o que eu posso fazer? Então do mesmo jeito que tem uma teologia que vai falar que isso não é, vai ter uma teologia que te comprova que isso aí é real. Eu fico com esse lado aqui, porque eu experimentei, isso aqui está me embasando teologicamente na palavra do Senhor. Sim, e exatamente isso. E a gente só ministra isso hoje porque a gente viveu isso. Ok. A gente sabe, a gente passou por esse processo da cura, da libertação. Sim. Né? Eu costumo... Tem vídeos na internet, eu testemunhando e tal, né? Hoje com um pouquinho mais de liberdade, eu privei muitos anos a minha mãe e meu pai de saber de coisas que aconteceram comigo na infância que interferiram diretamente no meu casamento. A gente tivemos crises, nos separamos, né? Mas depois nós descobrimos esse caminho. Né? E assim, Zá, não é um novo caminho. Não é. O cara tá pregando, tá reinventando a roda. Não é sobre reinventar a roda, é fazer o uso correto dela. Sim. Então as pessoas, assim, porque teve gente que chegou aqui no nosso gabinete e falou assim, é loucura isso que vocês fazem. Eu falei assim, loucura por quê? Falei, porque tá na palavra, Jesus levou sobre si todas as nossas dores, enfermidades, não sei o quê, e eu entendo como isso, como enfermidade psicológica, emocionais, física, não sei o quê. Amém. Eu peguei e falei, só me explica uma coisa, se você me explicar isso, eu paro de fazer o que eu tô fazendo hoje. Por que você fica doente? Peraí, você tá falando que Jesus levou na cruz todas as enfermidades físicas, emocionais e psicológicas. Aí daqui a pouco você entra dentro da igreja resfriado, ou outro entra com câncer, ou outro entra... Essa pessoa então nunca aceitou Jesus, nunca recebeu Jesus de verdade. Se ela tá ainda. Ué, então tem alguma coisa errada. Então a pessoa, quando ela aceita Jesus, tem que viver eternamente, não pode morrer mais. Porque se eu morri, porque eu morro de alguma coisa. Né? Aí você vê que o cara dá aquela patinada e tal. Por quê? Porque não compreende. Quando a palavra, Isa, ela fala que Cristo levou sobre si as nossas dores e enfermidades, é porque ele deu a chave da igreja. A chave do céu na mão da igreja. Ele falou, cara, tá aqui, ó. Tá aqui a chave do céu na mão da igreja. Igreja, é pra vocês. O que você desligar, será ligado. O que você desligar, será desligado. Né? E em meu nome, quando ele dá a chave, ele tá falando assim, ó, usa o meu nome. No meu nome expulsarão demônios e curarão enfermidades. É a palavra isso. Sim. Não é o fato de eu levantar a minha mão e eu aceitar Jesus, tá tudo resolvido. Não, cara. Começou agora. Começou agora. Isso aí. Esse mover começou agora. No céu não haverá dores, no céu não haverá enfermidade, no céu não haverá nada disso. Sim. E a conclusão dessa palavra é o céu. Né? Agora, a gente pode viver lá na terra se a gente aplicar a palavra. Sim. Né? Você fez uma menção de algo aí muito interessante, você falou assim... você falou assim, se tiver alguém entre vós cometido algum pecado, confesse que para serem curados. Curados. Mas não é para confessar para ser salvo?
Agora, se você olhar um versículo anterior, ele tá falando assim, ó, se tiver alguém entre vós doente, Isso. chame os presbíteros, unge com os olhos para que sejam salvos. Parece Revelação, contraditório, né? contraditório, mas Cristo aplicou isso. Sim. Quando aqueles 4 amigos levaram o paralítico e desceram lá, e o que ele falou pro cara? Perdoados estão seus pecados. E naquele momento o cara já estava curado. Sim. Quando Jesus curou o pecado dele, ele já estava curado. Ok. Perdoou o pecado dele, já estava curado. Pronto. Aí por isso que ele falou assim, ó, para provar que o Filho do Homem tem condições de curar, de perdoar o pecado, tanto para curar, ele nem falou seja curado, ele falou pega tua cama e vai embora, cara. Sim. Por quê? Já está curado. Porque o perdão do pecado, a confissão do pecado traz cura. Eu creio. É sobre isso, sobre cara. Isso. É sobre viver essa cura que Jesus deliberou sobre a igreja. Só que os pastores não aplicam isso. E não é culpa deles, Isaac. Ok. Não, eles são culpados disso, cara. Eles aprenderam assim, eles vão ensinar assim. Sim. O problema tá onde? Quando o cara não abre o coração para experimentar o de fato que... Cara, será que é isso mesmo? Será que eu vou ver? Eu vou experimentar, vou ver se esse sabor é esse mesmo que estão falando. Sim. É esse que é o problema. O cara fica aqui, ele olha numa reta aqui e pra ele não importa o que estão falando dos lados, ele só quer viver isso aqui, cara. Sim. Né? E a igreja tá deixando de viver as maravilhas. E a gente fica vivendo mais a expulsação do que a libertação. Exatamente. Então a gente tá espantando inseto, mas não tá curando, não tá limpando lixo. Exatamente. Né? E aí aquilo ali tá voltando e fica essa loucura que a gente vê. Exatamente. Né? E confessar e limpar o lixo. Exatamente. É tirar o lixo de dentro. Eu creio. Aquela mulher adulta, quando ela foi ser apedrejada, eu uso sempre isso, Isa, e você como um estudante da palavra, um amante da palavra, assim como eu, você me ajuda a analisar o texto. Eles levaram a mulher adulta, jogaram aos pés de Cristo para que ele aplicasse a lei de Moisés. Sim. Qual era a lei, Isa? Matar ela ali na hora. Matar ela ali. Sim. Porque ela tinha cometido adultério. Apedrejar ela. Então, o pecado dela era um crime. Um crime que levava à morte, com pena de morte. Sim. Certo? Quando Jesus, escrevendo no chão, como, né, todos falam e tal, ninguém sabe, tentam... Ao certo, né? Tentam descobrir, decifrar, enfim. Quando ele rabiscava no chão, e ele falou o quê? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Mas ele não falou, ele não classificou quem cometeu adultério. Ok. Então, Isa, me responde só uma coisa. Quando ele fala assim, ó, quem não tiver pecado, ele tá falando de que pecado? Todos. Então, ele nivelou. Sim. É sobre isso, gente. Não existe pecadinho e pecadão, né? Exatamente, é sobre isso. Então, quando a palavra fala que a gente tá livre, liberto pela palavra, porque a palavra ela deve ser aplicada. Ok. E as pessoas querem classificar os pecados, elas querem, sabe, colocar, tipo assim, não, meu pecadinho é brando, ou meu pecadão é escandaloso, então não vou contar. Mas a palavra, ela deixa bem claro pra gente, né? Deixa bem claro que a libertação, o pecado em si, daquela mulher, gerou morte pra ela. Sim. A consequência do tanto pecado dela tanto que a maior. última informação dele pra ela é vá e não peques mais, né? Não peques mais. Não pra peques mais. E quando ele curou, olha a conexão da palavra. Quando Cristo, ele cura aquele coxo no tanque, que estava há 38 anos lá. Sim. Ele cura, mas ele não se revela para o homem que ele era o Cristo, né? Sim. E era uma festa que ia ter, eu não me lembro agora qual era a festa que ia ter naquele dia, que Jesus estava descendo para a festa, mas passou ali. Sim. Ele curou o moço, 38 anos, paralítico, 38 anos, que ele estava ali. E depois ele encontrou o paralítico na festa. Sim. E eu não sei, o paralítico devia estar dançando, né? Porque 38 anos sem fazer nada, chega na festa? Vou pra festa agora, eu vou dançar. Okay. Né? Então, talvez ele esteja lá, sei lá, curtindo a festa, dançando e tal. E Jesus chega nele capciosamente e fala assim, vejo que está curado. E ali ele fala assim, um homem passou no poço e falou pra eu pegar minha cama e vir embora, tô eu aqui, tô curado. Aí Jesus fala o que pra ele? Vai e não peques mais. É ali que ele fala pra que não aconteça coisa pior. Para que não aconteça coisa pior. É sobre o quê? A consequência do pecado. Sim. E esse pecado que fica oculto, que fica escondido,
gera muitos problemas, Sim. muitas dores, muitas dificuldades, muitas barreiras, Sim. né? E eu creio, Isa, que de fato o Sicário ele veio como assim, a gente chega com esse seminário um pouquinho tímido aqui, Ok. mas assim, para impactar a vida de pessoas, para que essas pessoas compreendam que através da confissão, através da cura, através do confronto, através da renúncia, Deus pode fazer coisas extraordinárias na vida delas. Eu creio. Né? Eu creio muito nisso também. Eu creio e a gente tem visto, né? Mais do que, né, a gente sabe da fé nisso, em crer nisso, e tem embasamento bíblico para isso. A gente tem os testemunhos das pessoas, né? Das vidas transformadas, que eu acho que isso que é muito impactante pra gente. Aham. Você vê uma pessoa, como esse casal, você vê outras pessoas que te ligam, te mandam mensagem, conversam com você, fala, minha vida foi completamente transformada depois. Então, da mesma maneira que nós, né, pastor, fomos transformados por isso, Exato. né, nós vemos vidas sendo transformadas por isso também. Então, fica o desafio aí pra você Exatamente. que quer experimentar algo novo, né? No próximo vai ter. Vai ter agora. Poderoso. Vai ter agora, setembro, né? Ok. 11, 12, 13. Aí, já fica o convite. O Isa já tá com a agenda dele Sim. marcada lá. Isa, você prega nas igrejas do pessoal por aí ou não? Se o pessoal convida. Eu prego muito. Aí, graças a Deus, né? A gente tem feito a obra, pastor. A gente recebeu essa palavra, né? A gente recebeu essa palavra que realmente Deus iria nos enviar para ministrar o evangelho, que Deus estava colocando uma palavra, um fogo em nós, esse fogo iria se espalhar, né, pelas nações, e a palavra dele é verdadeira e fiel, né? Aham. Então, graças a Deus, hoje a gente tem recebido muitos convites, né? Já convites para pregar fora, a gente ia pregar agora nos Estados Unidos, estava comentando, mas vai estar chegando no PBzinho, né? A gente ia fazer uma temporada de pregações nos Estados Unidos, desde a gente ia dia 12 de outubro até 15 de novembro para lá. Só que aí a previsão do bebê é para 21 de novembro. Aí a gente acabou cancelando, mas glória a Deus por isso, né? Vai estar chegando o herdeiro aí. Mas a gente tem feito a obra e assim, eu tenho orado muito, pastor, né? Para que Deus, né, nos entregue vidas para serem tocadas pelo Espírito dele. Amém. Tem sido a minha oração. Pai, nos dê vida para serem tocados pelo teu Espírito. E a gente tem andado numa palavra de vidas rendidas a Jesus, vidas tocadas pelo Espírito Santo e vidas apaixonadas por Deus. Então, realmente, há um ministério de ativação. Eu entendi isso, pastor, que Deus quer da gente uma ativação na igreja. Então, o nosso alvo, a nossa visão tem vidas se rendendo a Jesus? Tem vidas sendo tocadas pelo Espírito Santo? E tem vidas saindo mais apaixonadas por Deus ali? Tá acontecendo? Então, a gente tá ok. Então, nossa vida está sendo balizada em cima dessa visão, de ver vidas rendidas, tocadas e apaixonadas. E graças a Deus, a palavra dele é fiel, ele tem nos usado como ferramenta para a honra e para a glória dele, em nome de Jesus. Muito bom. Né? Se alguém quiser te convidar, Isa, tem um arroba aí. O arroba é isaías.barzan, né? Isaías.barzan, o Instagram. Lá, se você entrar lá no link da bio, você entra, já joga direto, tem um número do WhatsApp, se você quiser já entrar no meu WhatsApp, você entra lá no link. Tem uma página falando da missão lá, então tem bastante coisa postada, tem o perfil da missão, o nome da missão é elmission.com.br. Uau. Aí você pode entrar no Instagram da missão também, mas no meu perfil, isaías.barzan, tem o link da bio lá, você clica lá no link, já vai te levar para a homepage. Na homepage tem todas as informações sobre a missão e já tem até o link para você entrar em contato comigo lá. Que legal. E para mim vai ser um prazer aí estar servindo a sua casa, a sua igreja. Legal. Convide o pastor Isa para pregar na sua igreja. Pastores, convida ele. Ele é meio esquisitão, meio tortão assim, mas ele traz fogo. Irmão. A gente é esquisito, mas é de Deus, né? É esquisito, mas é de Deus. É muito bom ouvir a mensagem de Deus através da sua vida, pastor Isa. A igreja, a comunidade Casa de Maquir ama a sua presença. É recíproco. Né? Eles gostam todas as vezes que a gente traz. Inclusive, quando você chegou aqui hoje, falou, pastor, ele chegou atrasado. Eu vim pra gravar, né? Ele chegou atrasado. Não, ele não veio pregar hoje não e tal, mas sempre será bem-vindo aqui na nossa igreja, aqui no nosso podcast. É muito bom ter você aqui também. Amém. Parabéns, Isa, pelo processo que você tem feito ali em Moçambique, nas missões, né? E também nas igrejas onde você tem passado, você tem reativado de fato essa chama da presença do Espírito Santo de Deus
na vida das pessoas. Eu falo isso por experiência própria, porque todas as vezes que você vem aqui, há um derramar, Amém. né, da presença de Deus, não porque é o Isa, Sim, mas sim. é pelo que o Isa carrega. Sim. Né? Então a gente reconhece muito bem isso e a gente se sente muito honrado com a sua presença. Que Amém. Deus te abençoe. Obrigado, meu irmão. Forte abraço. Isso aí, tamo junto. Né? Leva um abraço pra Paty e pro Felipe. Isso. Né? O Felipe já tá aí, já tá perto Tá já. perto. Agora. 21 de novembro, na verdade. Uau, tá aí já Tá aí. 4 meses. Tá na metade do processo, né? Da metade do processo. Isso aí. Metade do processo. Deus abençoe. Obrigado. Viu? Volte sempre que quiser. Isso aí. Tá bom? Pessoal, que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado por estar conosco. Não esqueçam de compartilhar. Compartilhe esse episódio com seus amigos, com seus irmãos. Compartilhe com todo mundo. Não esqueça de curtir o nosso canal aqui também, de seguir os nossos canais. Siga o Isa nas redes sociais. Não se esqueça disso, tá bom? Que vai ser muito bom. Até a próxima. Que Deus abençoe vocês. Aqui tá minha diretora falando aqui para nós não esquecermos de você se inscrever no nosso link do Sicar. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo também já o link para você se inscrever. O QR Code na tela. Se inscreva aí no próximo Sicar. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida e vai transformar. Tem até um jargão do nosso Sicar que é: desça ao poço e seja transformado. Amém. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Fique com Deus e fui.